E aí, precisando dar uma olhada nas principais características do governo constitucional desse simpático senhor Getúlio Vargas? Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis no História em Casa. E hoje aí a gente dá continuidade em História do Brasil com Getúlio Vargas. Mas antes, é claro, não esqueça aí de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho aí e dar uma olhada também no Instagram lá do Prof. Elvis História em Casa e no seu Facebook. Isso aí. Vamos dar uma olhada aí. E hoje então a gente tem o governo constitucional do Getúlio Vargas para estudar. E é bom ficar esperto que o governo constitucional de Getúlio Vargas representa aí a segunda fase então do que é conhecido como a Era Vargas. Lembrando que a Era Vargas, esse período aí de 1930 a 1945, subdividido em governo provisório de 1930 a 1934, governo constitucional de Getúlio Vargas de 1934 a 1937 e o chamado Estado Novo, o governo ditatorial de Getúlio Vargas de 1937 a 1945. É bom lembrar que essa fase que a gente dá uma olhada aí, o governo constitucional de 1934 a 1937, é o momento então em que Getúlio Vargas é eleito indiretamente através lá da Constituição de 1934, representando o fim então do governo provisório de Getúlio Vargas. Então, de 1934 a 1937, Getúlio Vargas governa o Brasil nessa fase conhecida como governo constitucional. Lembrando que, na verdade, o mandato presidencial era de 4 anos, o que representa, então, espero também que você lembre, que em 1937 nós temos o golpe do Estado Novo, no qual Getúlio Vargas, então, vai instaurar aí a ditadura varguista. Lembrando que, para nós aqui, além de todo o aspecto, é claro, econômico, que sempre marca o governo de Getúlio Vargas, com aquele nacionalismo, protecionismo e intervencionismo, o que nos interessa aqui é mais a questão política e, principalmente, até como Getúlio Vargas vai aumentar seus poderes até decretar o golpe do Estado Novo em 1937. E para nós é importante, então, também, primeiro de tudo, analisar os reflexos da polarização ideológica europeia que estava, então, rolando nesse momento. É bom lembrar que estamos falando também do chamado período entre guerras, de 1919 a 1939, entre o final da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e o começo, então, da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. E nesse momento, no período entre guerras, nós temos aí, além da ascensão e da consolidação do socialismo na Rússia ou na União Soviética, também o crescimento de movimentos aí como o fascismo na Itália, com Mussolini, e o nazismo na Alemanha, com Hitler. Lembrando que esses movimentos representam, então, esses polos ideológicos, essas ideias aí extremamente opostas entre si. Então, na extrema esquerda aqui, você lembra o socialismo, e na extrema direita, o fascismo e o nazismo. Com isso aí nós temos que esses movimentos, essas ideologias, esses governos vão acabar também refletindo aqui no Brasil e também levando ao surgimento de governos inspirados nessas ideias, além também do que abre espaço para Getúlio Vargas conseguir aumentar os seus poderes a ponto de decretar então o golpe do Estado Novo em 1937. É bom lembrar que aqui no Brasil nós temos influenciado então pelo fascismo, que até pode aparecer para a gente como o que seria o fascismo brasileiro, o que é o integralismo, então, através do movimento que aparece com o nome de Ação Integralista Brasileira e a sigla AIB. Esse movimento, então, é bom lembrar, de extrema-direita e de orientação fascista. Esses dois pontos principais que a gente pode, então, associar com essa ideia de que seria o fascismo brasileiro. E nesse contexto, para quem não lembra, então, a ideia de uma extrema-direita da defesa dos interesses da elite também e até a associação também com posturas que a gente estuda lá no fascismo, como nacionalismo, totalitarismo, a ditadura de partido único e por aí vai, coisas que vocês já vão reconhecer já na sequência. Por sinal, então, além dessas duas principais características, a gente lembrar que é um movimento de extrema-direita, de orientação fascista e também nacionalista. Então, os valores da pátria, os valores nacionais sempre vão aparecer com força aí. E também nós temos uma postura de que, então, a extrema ideologia do outro lado é, então, seu inimigo também. Então, por isso a gente pode colocar que eles são anticomunistas.
E também, né, de que os integralistas eles têm um líder principal aí, que a gente não poderia falar que era muito bem um doce de pessoa, porque era o Plínio Salgado. Você entendeu essa aí, né? Lembrando que o Plínio Salgado ele era jornalista, intelectual, tinha participado da Semana Moderna Semana de Arte Moderna de 1922, com um movimento que pregava a valorização das artes brasileiras, né, com bem a cara do Brasil, que era chamado de ANTA. E nesse momento, então, ele organizou um movimento inspirado aí nos fascistas, que também utilizava seus símbolos, suas cores, seus uniformes. Por isso é bom lembrar aí de Plínio Salgado, né, que aparece para você já vestindo aí esse uniforme verde dos integralistas, e você já vai ter aí daqui a pouco também para relembrar o sigma, então, a exemplo da suástica, né, nazista ou do fátio lá italiano fascista. Lembrando que nesse contexto também você pode aí associar de que eles defendiam um governo forte e centralizador, para não falar em outras palavras, uma ditadura de extrema direita e uma ditadura também de partido único, utilizando símbolos aí, deu uma escorregada aí, adiantou para você, mas utilizando também, então, lembra, né, esse símbolo aí para identificar esse grupo. Então, uma ditadura de partido único, lembrando que o partido único, né, que existiria seria o Partido Integralista, utilizando, então, como você viu ali com o Plínio Salgado, né, uma braçadeira, o símbolo principal, o sigma. O sigma, uma letra aí do alfabeto grego, que também aparece para você de repente, você lembra na matemática, como a somatória. Então vem essa ideia de vamos nos somar, vamos nos unir aí, né, por sermos brasileiros e tal. O que é interessante também é que eles estabelecem, né, uma situação de uma saudação, assim como lá o Ave Dutch ou Heil Hitler, nós temos aí o Anauê. Até eles levantavam a mão direita, espalmavam a mão direita e falavam Anauê, que em Tupi-Guarani seria algo do tipo você é meu irmão, você é meu igual, vamos nos, né, somar, vamos nos juntar então nessa aí. Lembrando também que eles utilizavam uniformes verdes, e está aí para você então, né, dar uma analisada aí nessa imagem bonita aí para vocês, né, uma imagem aí que é sempre também retomada em exercício, então ficar esperto nesse contexto aí, a Nauê, que é, né, a saudação então aí dos integralistas. O cara tá com o uniforme verde, se a prova de repente for, é claro, né, preto e branco, você não vai ver, mas e um sigma aí no braço. Acho que dá para entender que ele está querendo impor então o integralismo no Brasil, né? Bem legal aí para você então. Lembrando que também temos uma outra situação que envolve, além dos uniformes verdes, eles serem conhecidos também às vezes como galinhas verdes, não só por algumas covardias, mas também por serem estridentes, barulhentos, né? Estridentes como se fosse um monte de galinhas juntas aí. Mas eles têm um lema bem conservador, que é Deus, Pátria e Família. Tá entendendo? É um negócio bem louco aí se você for pensar que, pô, parece que é isso que está rolando. E é bom lembrar que você tem, ao mesmo tempo, também um movimento que vai surgir na extrema esquerda, associado, então, com essa já orientação socialista, que vai aparecer para a gente como a Aliança Nacional Libertadora, com a sigla, então, de ANL. Esse movimento, que então aparece já com uma orientação socialista, ele vai trazer aí algumas ideias, né, de extrema esquerda e, consequentemente, também uma figura aí que já era conhecida da história brasileira, que é o Luiz Carlos Prestes. Lembra que Luiz Carlos Prestes, ele já é conhecido aí no contexto lá, você talvez lembre, da Coluna Prestes, né, entre 1924 e 1926, lá no governo do nosso amigo Washington Luiz, né, no começo do governo do Washington Luiz, e você tem esse contexto também dele ter surgido do movimento tenentista, mas de uma galera, né, que acabou não apoiando aí, em grande parte o movimento da Revolução de 1930, essa galera tenentista ligada ao Luiz Carlos Prestes. Lembrando que o Luiz Carlos Prestes, na Coluna Prestes, aí, né, ele percorreu, junto com seus comandados, mais de 24 mil quilômetros a pé, rolou uma dispersão na Bolívia em 1926, aí, né, e você tem de que ele vai passar um tempo depois na União Soviética, refinando o seu treinamento, e volta para o Brasil aqui, então, e nesse contexto do governo constitucional de Getúlio Vargas, para organizar aí não só esse movimento, que congregava, e é bom lembrar, não só, né, o pessoal da esquerda, o pessoal socialista, comunista, mas também aqueles que eram democratas ou que não eram favoráveis a outra opção da extrema-direita de um partido único, né? Então nós temos também envolvendo aí, né, republicanos, democratas, liberais até. Mas é bom lembrar que esse movimento ele já apresentava uma ideia ligada mais a um governo popular e também algumas ideias consideradas, né, de comunistas aí. Lembrando
Pode aparecer esse discurso de que a dívida externa brasileira, com grandes credores internacionais como os Estados Unidos, era uma dívida imperialista. Então, esse partido aí, ou essa agremiação política, não queria, então, pagar a dívida externa. Então, isso aí que era também, pode aparecer a declaração para você lá, de declarar a moratória, da dívida externa. É aquela coisa básica do tipo, devo, não nego, mas não pago também. E você tem também uma outra ideia que era nacionalizar, ou também pode aparecer, estatizar empresas estrangeiras. Então, uma coisa que também incomodaria os interesses aí internacionais. E também uma outra ideia bem associada aí a também comunismo, é a ideia de uma reforma agrária. Então, fica esperto aí de que as bandeiras desse pessoal tinham, é claro, apelo um pouco mais aí popular, digamos assim, do que o outro movimento que era mais ligado aos interesses do capital, da propriedade, pode ser associado. E essa Aliança Nacional Libertadora aqui no Brasil e essa tensão aí com a AIB também aqui, então, levou o governo aí não a tomar partido, mas é bom sempre a gente associar que a maior parte aí do governo de Vargas era ligado então a essa extrema-direita, quando muito aí eram integralistas ou até apoiadores do nazismo e do fascismo diretamente. E nesse contexto, o governo não se colocava a favor de nenhum, mas é claro que acabava reprimindo então essa galera aí um pouco mais. E essa galera, é bom lembrar, Luiz Carlos Prestes, que estava lá na União Soviética, volta para o Brasil numa tentativa aí de tomar o poder com os comunistas, que é o que vai aparecer para a gente como a chamada intentona comunista. Lembra que intentona quer dizer justamente uma tentativa, uma intentona, uma tentativa então comunista de tomar o poder que rolou aqui em 1935, então. Lembrando que tivemos focos principais em Natal, no Rio Grande do Norte, e também no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, que é onde vai aparecer a principal liderança aí do movimento, que é justamente o Luiz Carlos Prestes, mas também a mulher dele, a Olga Benário Prestes. É bom a gente lembrar, deixa eu dar uma mudadinha aí para vocês, mas nós temos então que, tá aqui a foto do Prestes, do Luiz Carlos Prestes e da Olga, lembrando que a Olga aí é uma alemã, judia, comunista, tudo aquilo que o Hitler não queria, e que vem com o Luiz Carlos Prestes para o Brasil, mais ou menos na condição de guarda-costas dele, para que ele desenvolvesse então esse movimento aqui. Então aquela ideia de que no meio do trajeto aí, da União Soviética para cá, eles acabam se apaixonando e tal, e aí vem essa história então de que ela acaba assumindo como Olga Benário Prestes, lembra até também aí dando à luz aí, num campo de concentração, a filha dos dois, a Anita Leocádia Prestes. E lembrando que esse movimento aí, infelizmente, acabou tendo algumas situações de fracasso básico. Primeiro que se pode falar de que lideranças tenentistas que apoiariam Luiz Carlos Prestes na eventual tomada de poder não fecham com ele no final das contas, sem falar também da possibilidade do governo reprimir rapidamente o movimento. A gente pode falar que não só a falta de organização do movimento, em termos aí de não aceitar entregar armas para os trabalhadores ou não, de repente, aumentar a participação do movimento, além do grande conhecimento do governo sobre o movimento, sobre essa tentativa, facilita a repressão. Com, então, essa ideia de que estava rolando um movimento aqui no Brasil para tomar o poder, para os comunistas tomarem o poder, o governo então começa a desenvolver um grande número de prisões, levando à prisão dos principais envolvidos, como Luiz Carlos Prestes e a Olga. Lembra que a Olga acaba sendo então entregue como se fosse um presente lá para o Hitler, porque ela era procurada pelo governo aí nazista, e com isso então ela acaba morrendo posteriormente num campo de concentração. Mas o Prestes acaba sendo preso, 10 anos depois ele sai da prisão, e nós veremos aí também, numa defesa de que o Getúlio Vargas continuasse no poder. Um negócio meio esquisito, mas então 10 anos depois, quando o Prestes sai do poder, ele defende que o Vargas continue no poder. Mas lembrando que, se entende que o Vargas, então, utilizando a desculpa que ele precisava para aumentar os seus poderes, está rolando uma tentativa comunista de tomar o poder, ele então decreta estado de sítio, mas mesmo assim convoca eleições presidenciais. Em essas eleições, das quais ele não sai candidato, mas algumas figuras como Plínio Salgado saem candidato, por exemplo. Só que talvez na cabeça do Vargas ele nem estava afim de fazer essas eleições. Até porque nós temos que em 1937 vai surgir nas mãos do Vargas o chamado Plano Cohen.
Esse plano Cohen, na verdade, era um plano forjado por integralistas aí, por sinal, do governo do Getúlio Vargas, como o general Olímpio Mourão Filho, escreve um documento como se fosse um comunista, né, chamado Cohen. E aí, nesse novo levante comunista, para se tentar tomar o poder, assassinar padres, invadir, queimar a igreja e tal, iam tocar o terror aí. E aí você pergunta, mas quem que era esse Cohen? Acho que nem ele sabia quem que ele era, porque esse cara não existia. Então, esse plano Cohen, né, foi forjado, foi fabricado por integralistas ligados ao governo do Vargas, falando como se tivesse um novo levante comunista aí rolando no Brasil. O que então é bom ficar esperto, não era verdade, para falar um termo que está muito na atualidade, fake news, de repente, né, uma notícia falsa básica, e de que você tem então com esse argumento, Vargas simplesmente faz uma coisa básica. Ele cancela as eleições, fecha o poder legislativo em todas as suas instâncias e outorga, que lembra que quer dizer impõe, uma nova Constituição. Que isso basicamente é o golpe do Estado Novo. Uma coisa super legal então de que notem, o Vargas não desenvolve as eleições e ele mantém-se no poder com esse golpe do Estado Novo. E o que é mais legal para você, logo na sequência, Getúlio Vargas também, como falei, outorga a Constituição, que é a Constituição de 1937, a Constituição Polaca. Mas isso aí já é outra história para a gente analisar aí num outro episódio do História em Casa. E é isso aí, galera, valeu! E de novo, se você ainda não deu seu like, não se inscreveu, não deu uma olhada no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, dá uma olhada lá. É isso aí, galera, valeu, até a próxima história aqui com o Prof. Elvis no História em Casa. Até mais!